Olá! Ler é uma atividade que faz bem, seguramente, tanto para a mente quanto para o espírito. A vida frenética que temos hoje nos subtrai sempre mais tempo, e o espaço para dedicarmos aos livros torna-se sempre menor. E então, como fazer? Como conseguir enfrentar as correrias do cotidiano sem sacrificar completamente a nossa necessidade de cultura? E mais, da nossa necessidade de crescimento como homem espiritual que somos. Com o objetivo de também auxiliar os nossos irmãos com deficiências visuais, temos a alegria de disponibilizar este audiolivro espírita, Memórias de Padre Germano. Trata-se de fragmentos das memórias do Padre Germano. Foram comunicações obtidas pelo médium sonâmbulo do Centro Espírita A Boa Nova, da Ex-Vila de Graças. Foram copiadas e anotadas por Amália Domingos Soler, em 1891. No apêndice, uma história psicografada por Francisco Cândido Xavier, em 1931, de autoria do mesmo espírito, Padre Germano, extraída do Reformador de 1932, dos fascículos de 16 de fevereiro, 1 e 16 de março. A tradução das comunicações foi feita por Manuel J. Quintão. Este projeto é uma realização do Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, que é a união de outros grupos espíritas espalhados pelo mundo com o mesmo propósito, o de estudar e juntos contribuir para melhor viver a nossa própria vida e a sociedade onde estamos situados. A realização deste projeto também conta com o apoio do Grupo Espiritista Giuseppe Moscati, Grupo Espiritista Oltre Confine e Grupo Kardecista de Udine, e da página de Facebook A Propósito dello Spiritismo. Todos esses grupos citados se encontram na Itália, mas também contamos com muitos outros pelo Brasil e pelo mundo. Sabemos que os livros espíritas psicografados têm por finalidade a consolação e o esclarecimento. E esse nosso trabalho é totalmente voluntário nessas leituras a seguir. Assim, convidamos a todos aos que ouvirem que possam adquirir o livro citado, contribuindo para a divulgação dessa tarefa de amor ao Cristo. A obtenção do livro impresso é sentir que se está fazendo toda a diferença nas mãos e também no coração. Para conhecer mais de perto esse trabalho, os contatos são pelo WhatsApp, o número de prefixo internacional 39 327 699 7066, prefixo internacional 39 327 699 7066, ou pelo e-mail a propósito dello spiritismo@gmail.com. A propósito dello com 2 L's spiritismo@gmail.com. Agradecemos a todos e vamos começar a nossa leitura. Sejam bem-vindos. Olá, meus amigos do GE Francisco de Assis, tudo bom? Eu sou a Jaqueline e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre uma autora muito importante chamada Amália Domingos Soler, né? Que escreveu as memórias do Padre Germano, né? E eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês, que é o novo projeto, né, do GE Francisco de Assis.
e acho que vocês vão se encantar por essa obra e por essa pessoa também, por esse espírito incrível que foi a Amália, né? Bom, a Amália nasceu em Sevilha, né, na Andalucia, na Espanha, em 10 de novembro de 1835. Né? E ela desencarnou em 29 de abril de 1909, né? Uma mulher do século XIX, escritora, jornalista e também poetisa, né? Uma das maiores do século XIX e num momento em que as mulheres não poderiam, assim, raramente poderiam escrever e menos ainda ser publicadas, né? A Amália trabalhou também como costureira, porque apesar de ser médium e muito dedicada, uma das grandes figuras ali do espiritismo espanhol, ela se dedica à questão da costura, porque ela acredita, lógico, baseada na obra de Kardec, que o médium não deveria viver do espiritismo, mas sim trabalhar para sua subsistência, e ela escrevia à noite para dar continuidade às obras, né, todas que ela fez, e não fez poucas, né, só de artigos, ela escreveu quase 2.000 artigos, e poesias, livros, uma série de coisas, né, também. Então, uma pessoa realmente muito interessante, grande divulgadora do espiritismo. Tem momentos que até ouvi um pouco Divaldo contar um pouquinho como ela fazia. Ela queria muito que o espiritismo chegasse à América, então ela ia até o porto, conversava com os capitães, entregava obras, né, espíritas, e pedia: olha, quando você encontrar, quando lá na América vocês encontrarem homens ilustrados, pessoas que possam levar essa nova religião, essas novas ideias, né, do espiritismo, por favor, entreguem, né, para que seja divulgado. Então, ela fazia isso, além de escrever e publicar muito, né, e atuar também em casas espíritas. Ela era médium psicógrafa, né, ela, na verdade, principalmente era inspirada, né, nos textos que ela escrevia, e ela também ouvia, né, e via também espíritos. Uma das coisas que vai caracterizar muito a obra da Amália é o sofrimento mesmo que ela teve, que enfrentou com muita força, muita coragem, e na verdade ela teve uma vida bem complexa, bem difícil, né? Ela nasceu em Sevilha, como eu comentei, na Andalucia, na Espanha, e ela, na verdade, a questão familiar dela inicia ali com a questão da morte do pai, que morre antes mesmo que ela nascesse. O pai teve uma viagem, né, e ele desencarnou nessa viagem, não voltando para casa. Então, isso na verdade causou ali uma amizade muito forte, uma união dela com a mãe imensa. Ela fala em vários momentos mesmo da biografia dela, das memórias dela, que era só ela olhar para a mãe e a comunicação se dava, porque as duas eram muitíssimo próximas, conversavam sobre tudo. A mãe é uma figura central em toda a obra, né, da Amália, e também na questão da mediunidade dela. O primeiro espírito que ela vê é o espírito da mãe. Quando a mãe desencarna, ela enfrenta uma série de questões, né, também. Então, essa questão realmente da mãe foi muito forte para ela, né. Outra coisa muito, muito marcante na biografia dela, que aos 8 anos ela ficou cega, né? E depois ela foi curada por um farmacêutico. Só que essa cura, na verdade, ela foi parcial. Então ela volta a ver, mas com grandes dificuldades, né? Então tem momentos em que ela piora da cegueira, tem momentos em que ela melhora. A vida dela realmente é bem marcada por isso.
E tem momentos em que ela mal consegue trabalhar por conta disso, né? Pela dificuldade mesmo que ela tem de ver, de enxergar. Bom, nessa época, o que acontece com ela é ela com toda essa dificuldade para ver, mas como ela tinha aprendido desde muito cedo, né, a escrever, a mãe começa a ensiná-la a ler e escrever aos 2 anos de idade. E ela, aos 5, ela já sabe ler e escrever, e ela fala que a mãe, na verdade, a motiva muito a continuar, né, se desenvolvendo. E principalmente a mãe faz com que ela leia em voz alta 2 horas por dia. Isso quando pequena, e quando um pouquinho mais velha, que a mãe pede que ela faça leituras em voz alta. 2 horas durante a manhã e 2 horas durante a tarde, pelo menos, né? Então, a questão das letras, principalmente, ela vai começar a escrever poesia aos 10 anos, e aos 18 ela já tem versos publicados e tudo, né? Bom, isso realmente é uma coisa bem marcante para ela. Ela se torna escritora, e a presença da mãe encarnada e depois desencarnada também realmente vai ser central em toda a questão da obra dela, né? Bom, a mãe desencarna quando a Amália tem 25 anos, né? E para ela, nesse momento, já começa uma fase ainda mais difícil do que toda a questão que ela tem com relação à cegueira, todas essas coisas, né? Quando a mãe desencarna, ela acaba usando, né, todos os recursos que a mãe deixa para ela, porque ela tem realmente uma saúde muito frágil. E ela ainda não tinha se casado, né? Naquele momento na Espanha, não só na Espanha, mas acho que em várias partes do mundo também, para a mulher, né? A família diz para ela: você tem 2 alternativas, ou você vai para um convento ou você se casa, né? E eles arranjaram um casamento com um homem bem mais velho para ela, né? E ela não quer, ela decide que ela não vai se casar, ela não vai entrar no casamento arranjado e também não vai para o convento, porque ela, apesar de ter muita fé e também isso ligado à questão da mãe que apresenta tudo para ela, né? Em termos de religião, também ela fala: eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, mas realmente estar enclausurada não é uma ideia que a Amália aprecie, né? Bom, ela resolve então ir para Madrid e tentar melhorar as condições dela, ter ali mais chances de sobreviver, né? Então ela vai para Madrid em 1868, né, e passa por bastante dificuldade. Ela tem momentos realmente em que ela precisa, ela chega a passar fome mesmo, ela recorre a instituições de caridade, tudo isso para ela é uma coisa realmente muito intensa, uma luta interior. Ela tem que lidar, ela fala até da questão do orgulho dela, que acaba sendo bastante machucado nesse momento, né, e ela chega a pensar até em suicídio mesmo, em desistir, né, da vida por conta desse sofrimento todo que ela passa, né? Ela fica sozinha, sem recursos, né? E nesse momento até tem relatos até do próprio Valdo Vieira comentando, né, a grande dificuldade que ela tem, que ela entra, e a questão do suicídio que aparece para ela, né, na cabeça dela como alternativa nesse momento. O Valdo conta
que toda uma equipe espiritual, na verdade, vai atuar para impedir que a Amália cometa suicídio, né? Porque ela tem uma missão muito grande, na verdade, com relação à escrita e com a divulgação do espiritismo, né? Então eles vão tentar atuar para impedir isso. E ele fala que talvez até mesmo a mãe realmente estivesse nessa equipe espiritual, então que ela vai ter uma visão da mãe, do espírito da mãe, que pede que ela não desista, né, que ela acredite em tudo aquilo e que diga, né, para ela que realmente depois que ela passar por todas essas coisas, ela vai encontrar na fé as respostas que ela busca. Isso realmente acontece e logo ela não se suicida, né? E ela começa a lembrar-se da fé em Deus e toda a questão que a mãe comentava com ela. Bom, essa questão toda da fé, né, ela acaba fazendo uma espécie de um espírito, como diz o Rossandro. Ela vai passando por várias religiões. Primeiro ela é católica, depois ela passa por instituição evangélica também, ela busca uma série de filosofias ali, mas ela tem muitas inquietações, muitas dúvidas, ela não aceita os dogmas, depois ela vai, enfim, fazer um debate muito grande com os clérigos, por exemplo, né? Ela vai escrever uma série de coisas filosóficas também, criticando a Igreja Católica, por exemplo, nos seus dogmas e tudo, e ela, na verdade, ela vai chegar pro Espiritismo com uma grande surpresa, né? E o Espiritismo vai ser para ela uma verdadeira, assim, descoberta, né? Uma salvação para ela com relação a todas essas inquietudes que ela tem. O fato da cegueira, a perda da mãe, as poucas possibilidades para uma mulher no século XIX, a dificuldade financeira, a miséria, a questão da fome, a humilhação, tudo isso para ela, né, vai causar, assim, um desconforto muito grande, né? E nesse momento até mesmo uma revolta. Então, quando ela consegue compreender um pouco melhor, né, sobre a questão do espiritismo, isso para ela realmente, assim, ela se sente aliviada, né? Ela consegue entender uma série de questões. É muito interessante como ela chega ao espiritismo, porque ela chega através de um médico. Tem um momento em que ela piora da questão da cegueira, né, dela, a deficiência visual que ela tem, e ela vai a um médico homeopata, e esse médico homeopata, ele indica para ela que ele fala exercícios mesmo que ela vai fazer, tudo que ela tem que seguir uma série de coisas que ele recomenda, ela obedece e realmente ela vai melhorando. É incrível porque também a questão da mediunidade dela vai atuar nessas questões. É revelado para ela que ela vai voltar a ler, ela vai voltar a ver melhor também, e isso é feito através, né, dos espíritos. Eles contam para ela que ela vai conseguir ver, né? É muito bonita a parte que ela comenta sobre essa questão da cegueira e de como chega, né, o espiritismo. Ela diz que ela era mais cega, né? Ela tem um trecho que ela diz assim, que ela se convenceu, né? Me convenci que estava mais cega da alma que do corpo, e para viver é necessário ver. É o que ela comentando sobre o espiritismo e como ela começa a ficar consciente das coisas que ela não tinha consciência anteriormente. Eu vou parar aqui só um trechinho para a gente não ficar com um áudio muito grande, mas eu já sigo contando para vocês como que esse médico, né, fez com que a Amália chegasse ao espiritismo, tá bom? Só um segundinho e a gente já volta.
Bom, meus amigos, então dando continuidade, nós estávamos falando da questão da chegada da Amália, né, ao Espiritismo. Falei para vocês desse trecho, né, em que ela comenta sobre a questão de poder ver, né, tudo. Então, a coisa da cura dela, mas também dessa cura, né, moral e espiritual que ela vai conseguir fazer. O médico, esse médico homeopata que eu comentei com vocês, que cura a deficiência visual, que faz ela melhorar muito consideravelmente, ele é um médico materialista. E ele comenta com ela, ele fala assim, olha, se nós fôssemos loucos, né, como um pessoal aí de uma religião nova, nós, né, os espíritos, né, ele fala, os espíritas, né, eles acreditam que todos os males vêm por causa de coisas erradas que você fez numa vida passada. E daí ela fica muito curiosa. Então ela conversa com ele e pede que ele fala, quem são, né? O que eles dizem? E ele brinca com ela, ele fala assim, olha, eu não quero ser responsável não por uma nova espírita, você ficou muito interessada, né, tudo, ele brinca com ela, mas ele entrega para ela um exemplar de um periódico, de um jornal espírita, né, e ela realmente fica muito interessada. Então essa chegada, né, ao espiritismo muito interessante, né, vir através de um médico materialista, uma pessoa materialista, né, que acaba fazendo com que ela chegue ao espiritismo. Ela na verdade ela escreve, né, ela começa escrevendo para jornais espíritas, e ela toma muita coragem, ela escreve uma poesia para o jornal El Critério. Não foi publicada essa primeira poesia dela no jornal, mas ela estimulou o editor a enviar um exemplar para ela de preliminares do espiritismo, e ele manda para ela essa obra e ela começa a ler com muita, né, vontade, tudo muito feliz, né, e fica realmente encantada. Ela, na verdade, o que acontece? Quando ela começa a ler, ela não tem dinheiro, ela está nesse momento numa dificuldade grande, né? Até para se alimentar. Mas ela, através dessas poesias que ela começa a escrever para os jornais, ela recebe essas obras, tudo, ela fica realmente, ela se compromete, né, a começar a buscar. Então ela encontra uma família que consegue emprestar para ela as obras do Kardec. E ela fica muito, muito encantada. E quando ela tem acesso à obra de Kardec, nossa, ela fica maravilhosamente inspirada, né, tudo. E então ela continua escrevendo, ela está trabalhando como costureira, tudo, mas realmente numa dificuldade bem grande. E a primeira publicação dela foi numa revista espírita chamada La Révélation, né? O primeiro artigo dela é La Fé Espiritista, né? E nesse jornal, né, o El Critério, que ela escreveu e ganhou essa primeira obra, que é a Preliminares do Espiritismo. E, bom, os artigos dela começam a chamar a atenção, e aos poucos ela vai se integrando ao movimento espírita espanhol e participando de reuniões em casas espíritas, tudo, né? Em março de 1875, que é o aniversário da desencarnação do Kardec, ela leu uma poesia chamada A la Memória de Allan Kardec, e diante dos membros, né, da Sociedade Espiritista Espanhola, e passando a integrar então as fileiras, né, dos propagandistas da doutrina espírita. É um poema incrível, eu vou ler rapidinho para vocês, mas eu acho que vale a pena, porque realmente é muito bonito. E também fala do nosso codificador, né, que a gente estava comemorando aí, né, enfim, essa semana.
Com profunda gratidão, minha alma ferida, bendiste Kardec e a tua memória. Com doce entonação e voz sentida, quero cantar a tua história, quero expressar que te devo a vida. Os Lázaros a dormir, virando ateus, em profundo sono que impedia. A ignorância lançava sobre eles seus troféus, sentiam n'alma o triste frio do perder no nada os desejos seus. Como novo Pigmalião sobre o mármore sólido, a consciência gélida, desde o alento, ao ontem, ao presente e ao dia vindouro, concedeste ação e movimento, e o homem viu então o seu futuro. Quem é maior que tu? Não o adivinho. O que para ti são os gladiadores, posto que lutar e vencer foi teu destino. Verdugos jamais, conquistadores, que com sangue afrontaram seu caminho. Tu, com amor e nobre inteligência, concedeste ao simples mortal o telescópio, e ele então contemplou a providência. E depois inventaste o microscópio com que enxergou o homem sua consciência. Brilhou a luz e as multidões elevadas contemplam a vida na alvorada, difundida em muitas latitudes. Dobre-se diante do eterno a raça humana, que ele siga o exemplo fiel de tuas virtudes. Bom, incrível, né, gente? Vocês conseguiram... Eu tô aqui boba, maravilhada, olhando para esse texto dela falando, né? Para ela, o que ela diz, né? O homem viu então o seu futuro. Então ela tá agradecendo a Kardec toda a questão da codificação espírita, né? Para ela é realmente a salvação dela, e ela coloca isso, né? Como a grande questão da vida dela. Por isso ela se torna tão grande, tão importante divulgadora do espiritismo, né? A Amália, na verdade, depois ela continua, né? Ela já está, enfim, totalmente entrosada nesse momento aí com a Sociedade Espírita Espanhola, e junto com os espíritas de Múrcia, ela permanece 4 meses, né, se recuperando de uma enfermidade. Então ela adoece, fica pior, ela não consegue nem costurar nesse momento, mal consegue enxergar, e ela continua bem firme ali nessa questão de, olha, eu não vou viver do espiritismo, né? Ela acha errado, então ela continua trabalhando de dia ainda e escrevendo de noite, mas tá muito difícil porque realmente ela tá bem adoecida. Ela permanece em Madrid, e ela depois se muda para Barcelona, né? Ela vai para Barcelona em 1876 e ela é convidada pelo grupo espírita Círculo La Buena Nueva, e com a esperança de encontrar melhores condições de trabalho ali na capital catalã. Que é uma cidade bem empreendedora, tudo, e que está crescendo muito nesse momento. Ela consegue ali, na verdade, pessoas assim que a recebem inclusive na casa dela, né, que na casa deles, e eles auxiliam muito, muito mesmo a Amália. A mãe mesmo, quando aparece numa reunião, né, quando dá uma comunicação numa reunião, a mãe diz para ela assim: filha, né, por que você está sofrendo dessa forma, filha, né? Você tem que agradecer porque você encontrou uma nova família, a família que eu sempre quis, desde que desencarnei, que você tivesse. Então, assim, é uma coisa incrível, né, essa comunicação da mãe, e realmente a Amália passa a ver, a enxergar, né, os espíritas com os quais ela está ligada, né, na Sociedade Espírita Espanhola, como a família espiritual dela, né? Bom, e aí a questão do Padre Germano, né? Em 9 de maio de 1879 aparece, né, o mentor, o Padre Germano, e ele se oferece para auxiliar a Amália. Ele diz para ela que se ela pedir os conselhos, ele vai estar à disposição, ele vai ajudar, e ele pede para ela que ela escreva, né, a biografia
as memórias dela, né? E ele diz para ela de uma forma muito bonita. Ela não entende um pouquinho, o diálogo deles é muito engraçado, assim, ela falando para ele, eu não estou entendendo, né? E ele diz para ela, olha, você tem muito para dar, né? Você tem muito, o seu legado, né? Ele diz para ela, e ela fala assim para ele: o que que eu vou deixar se eu morrer? Eu não tenho dinheiro, as pessoas vão me detestar porque dinheiro nem para pagar o caixão eu vou deixar. E aí ele fala assim para ela: não, mas você vai dizer para as mulheres que sofrem tudo que você sofreu, para que elas entendam, né, que a esperança está na fé, que em viver o espiritismo, né, ela fala e ela vai falar para a mulher espírita, e o padre Germano é que ele aconselha ela a escrever as memórias dela, e realmente as memórias dela vão fazer toda a diferença. Enfim, é um livro incrível, e também, né, enfim, as memórias dele, né, que são as memórias do Padre Germano também, que é nossa obra de estudo, graças a Deus, né, são incríveis. Essa obra dela, das Memórias de uma Mulher, ela fala no comecinho uma coisa muito interessante, porque ela diz assim, olha, o meu princípio ao escrever as minhas memórias é demonstrar que com fatos inegáveis que ninguém é pequeno, né? Quando a pessoa quer crescer, ela não é pequena, né? Ela fala que a mulher mais pobre, a mulher mais abandonada, a que o infortúnio converte em folha seca que o vento arrasta ao seu capricho, pode chegar a ser grande. Ele fala que a mulher abandonada, humilhada, triste, né? Ela se convertendo em professora daqueles que sabem menos que ela. Então ela diz que não é necessário, né, ser especial, ter um talento gigante, não é necessário ter virtudes de primeira ordem, nem ter vindo com uma missão especial, nada disso. Ela diz muito pelo contrário, né, que é preciso viver humildemente para pagar pelo muito que a gente deve de existências anteriores, né, muito consciente ali da questão, né, das vidas, né, pregressas, das vidas anteriores, e adquirindo unicamente a completa, absoluta convicção de que ninguém pode nos salvar mais do que nós mesmos. Então essa é a entrada, né, do livro das memórias dela. Esse momento da escrita das memórias é muito difícil para a Amália. Tem momentos em que ela para, porque realmente é uma luta interior para ela escrever essas memórias. O momento da questão do suicídio, uma série de coisas que ela relata sobre a mãe, a questão do orgulho, a coisa de ter que pedir, viver de caridade, passar fome, todas essas coisas deixam a Amália bastante triste, com bastante dificuldade. Ela é motivada, né, enfim, através da mediunidade dela mesma, ela tem comunicações, recebe comunicações, e os espíritos falam para ela que ela deve, na verdade, continuar a escrever essas memórias, falam da importância das memórias para ela, e da importância dessas memórias para as pessoas pobres, para aquele que mais necessita, aquele que está em desgraça e que precisa ser consolado, né? Então, realmente é incrível, né? Toda essa coisa das memórias dela. Então, em Barcelona, ela se encontra, né, com um médium sonâmbulo, que é o Eudardo, e recebe várias mensagens destinadas a ela. E muitas dessas mensagens estão reunidas no livro, né, Memórias do Padre Germano, e que foi publicado em 29 de abril de 1880. E em 1891, ela escreve as memórias, né, sob a orientação do mentor Padre Germano. Bom, ela publica, né, em 1879, ela publica o primeiro número da La Luz del Porvenir, a Luz do Porvir, né, dirigido por ela mesma. Ela é convidada
pelo periódico espanhol, né, para ser diretora e para ser editora, tudo, e para atuar, para ser jornalista também ali. E ela fala assim que no primeiro número, né, o primeiro número saiu o artigo La Idea de Deus, né, a ideia de Deus, que foi denunciado às autoridades e provocou a suspensão desse periódico, desse jornal, por 42 semanas. Então a Amália foi perseguida, ela não se intimidou, ela continua escrevendo, ela tem uma companheira também que escreve junto com ela, e elas começam a escrever para mulheres espíritas, para instrução das mulheres também. Ela lançou outra revista que se chama O Eco da Verdade, e até que a Luz do Porvir, né, voltasse a circular, né, depois de um decreto do rei Afonso XII. E depois é um período bem conturbado, porque o catolicismo era a religião oficial na Espanha, e ele reagia com muita força, né, a qualquer outra religião, qualquer coisa que viesse, né, teoricamente assim, abalar a posição ali da Igreja Católica. Bom, a Amália, ela escreveu para vários jornais, e ela tem, no caso também, eles dizem que a escrita dela, né, é muito intensa, muito forte, né? Ela escreve para muitos jornais, e ela deixa um legado pro movimento espírita espanhol, mas não só para o movimento espírita espanhol, mas também para o movimento espírita no mundo todo, né? Então, os artigos dela, né, mais de 2.000 artigos, acabam sendo lidos, né? Ela também nunca recebeu os direitos autorais, todas as obras estão disponíveis na internet, inclusive. E realmente a questão de divulgadora do espiritismo, enfim, faz a gente se encantar com a autora, com a mulher incrível que ela foi, né, e com toda essa obra que a gente vai se deliciar estudando juntos aqui no GE Francisco de Assis. Bom, espero que vocês tenham ficado com muita vontade de continuar conhecendo esta mulher incrível, esse espírito, né, tão iluminado, que vem trazer uma obra tão maravilhosa para a gente estudar com vontade. Bom, meus amigos, muito obrigada, e espero vocês nos estudos para a gente comentar um monte de coisa boa. Muito obrigada, muita luz para todo mundo.